Olá, meu povo! Cheguei, voltei, na verdade, né? A gente estava aí desde Nova Iguaçu sem se ver. Agora nós vamos aí planejar essa aula aí para todo mundo conseguir um resultado positivo aí no concurso da Câmara Municipal de Nilópolis no dia 27 de novembro, se a banca deixar. Não, vai ser dia 27 de novembro. Vamos ser otimistas aí. Gente, vamos lá. Essa é a nossa primeira aula de ética e legislação. Achei um conteúdo bem difícil e extenso para nível fundamental. Na verdade, eu achei, vamos supor assim, parte de português e até raciocínio lógico eu achei até viável para o nível fundamental, achei até legal. Mas a parte de específico e de legislação eu achei bem pesado. Eles colocaram o Código Penal, né? Só isso. Mas achei bem pesado. Mas isso não vai ser impedimento para que a gente consiga lá o nosso primeiro lugar aí no dia 27 aí. Todos firmes e fortes aí na nossa aprovação. Então, vamos começar? É isso aí, vamos lá. Vamos lá? Combos. Antes de iniciar a aula, eu vou vender meu peixe, é óbvio, né? Mas, gente, não é sério, não é só por falar de vender peixe, não. É porque essas questões que eu elaborei não, perdão. Algumas são, a maioria são de concursos anteriores e algumas eu elaborei, mas tem grande parte de concursos anteriores. Então, essas questões, elas vão estar auxiliando nas nossas aulas. Então, a gente vai ver um tema, um tópico, você vai, assiste de novo o que você não entendeu e faz as questões. E a gente tem menos de um mês para estudar isso tudo. Então tem combos aí magníficos com 820 questões. Lembrando, gente, isso é para o cargo de técnico legislativo, aquele de fundamental. Vai ter questões de legislação que vai ser a mesma coisa para quem for tentar agente administrativo, por exemplo, mas é especificado para o cargo de técnico legislativo nível fundamental. Mas quem quiser também do nível médio assistir às aulas vai ser algo valioso, tá? Porque as matérias são bem semelhantes do fundamental e o médio no que tange a legislação. Então vamos lá. Aí tem o combo master, né? 820 questões, tá 35. O combo sênior, 420, R$30. E aquele que não tiver muita situação, só quer mesmo específico, não quero perder tempo porque o resto eu já sei, vai pro Júnior 25, tá? Pode estar acessando no nosso site, ó, só clicar, pum, deu um clique, já entra lá no nosso site e rapidinho você consegue o seu combo, tá? Opa! Onde vocês podem nos achar, né? No caso, me achar. Né? A gente tem uma equipezinha pequena, mas eu que faço praticamente tudo. Então, onde vocês podem me achar? Vocês podem me achar no Facebook. Vocês podem me achar nessas páginas, no canal do YouTube, no meu site. Vocês vão escolher aí onde vocês podem me achar, tá? Então vamos lá, vamos pra realidade agora. Começou o negócio. O negócio começou, a partida começou, tá? Primeiro tópicozinho que trata nessa parte de ética e legislação do nosso edital é a parte de ética e moral. Quando eu estava na faculdade, eu tive uma matéria basicamente que falava disso, né, de ética. Eu não lembro o nome, mas a matéria falava muito de ética e moral. E eu ficava, meu Deus do céu, qual é a diferença de ética e moral? Para mim é tudo a mesma coisa, são palavras semelhantes. Para mim, se a pessoa é ética, é a mesma coisa que a pessoa ser moral. Realmente, você analisando assim, friamente, são semelhantes no sentido. Mas, como nada tem suas perfeições, elas têm algumas diferenças. E essa diferença que vai estar lá na sua prova no dia 27, no seu concurso. E essa diferença que você tem que saber. Então a gente vai ver primeiro o conceito. E eu vou estar dando alguns exemplos aqui para vocês meio que assimilarem isso, tá? A diferença entre ética e a diferença de moral. Ok? Vou iniciar. Então vamos lá. Ética. O que é ética, gente? Ser ético é ser uma pessoa de acordo com os padrões que segue o que é determinado por uma sociedade como correto, como justo. É fazer sempre o que será melhor para todos e o que não irá gerar atritos. Assumir seus erros,
ser flexível, mantendo assim a harmonia e o bem-estar da sociedade que vive. Isso aí foi Godoy, é um artigo muito legal, quem quiser depois vou estar botando lá nos referenciais bibliográficos para vocês lerem, tá? Moral é uma palavra de origem latina que vem de mores, que significa costumes. Moral é o conjunto de costumes, regras, crenças, normas ou valores do indivíduo ou da sociedade em que ele vive. Estas normas ou regras servem como guia para que as pessoas saibam diferenciar o que é certo ou errado, o que é bem e o que é o mal, podendo assim estar sempre agindo de melhor maneira em respeito aos demais e a elas mesmas. Aí você fala, pô, realmente não entendi nada, cara. Pra mim é a mesma coisa, de ser ético ou ser moral, pra mim é a mesma coisa. Um exemplo que a gente dá muito, especificamente essa parte de ética e moral, é a história de Luther King, né? A gente sabe que lá nos anos 50, nos Estados Unidos, os ônibus, né? Ele tinha essa divisão, só no avião, porque aqui é perto de uma vila militar, vocês estão vendo, né? Então vamos deixar ele passar para eu falar. Então, lá nos anos 50 nos Estados Unidos, tinha essa questão de negros e brancos, né? E teve uma história de uma mulher lá no, acho que foi em Alabama, não sei, um estado americano, acho que foi em Alabama, nos Estados Unidos, tem que estudar mais história. Sentou num lugar, no caso que seria de um reservado para os brancos, né? Ela sentou no assento que no ônibus em que era reservado para pessoas brancas. Aí, no caso, teve a polícia, teve humilhação, e isso foi a história que veio o pastor, né, Martin Luther King, liderar a luta, uma luta pacífica, né, pela igualdade dos direitos civis. Pô, professor, entendi. Legal, achei a história interessante, mas o que isso tem a ver com ética? O que isso tem a ver com moral na seguinte situação? Tem a ver da seguinte forma. Para os brancos daquela época, né? Para os brancos daquela época, essa mulher ela foi imoral. Por quê? Porque ela contrariou os costumes, né? As regras, os costumes daquela época, que era os brancos sentavam em certa parte do assento e os negros sentavam em outra parte do assento. Estava lotado o ônibus. Se tivesse 10 lugares para brancos, o negro tinha que ficar em pé. Então, ela foi imoral. Mas, será que isso foi uma coisa ética? Opa, aí já não sei. Será que foi ético? Aí depende da reflexão de cada um, mas foi ético. Então, o que a gente vai definir como ética ou como moral? Ética, a gente vai definir tudo aquilo que está ligado à população em geral, à lei, tá? E moral, a gente vai definir tudo aquilo que tem a ver com costumes, com cultura, com crença, tá bom? Eu coloquei um quadrinho aqui, ó. Ética é o princípio, moral é a conduta. Ética é universal, moral é cultural. Ética é teoria, moral é prática. Ética é permanente, moral é temporal. Por que essa questão de temporal? Porque de acordo com o tempo, vai mudando os costumes, vai mudando as regras, né? Então, moral realmente é temporal e ética realmente é permanente, ok? Ou seja, a questão até do aborto, né? Para muitas pessoas não é imoral uma pessoa fazer um aborto, é uma coisa assim imoral, certo? Mas para outras pessoas não é imoral, porque ela, sei lá, não estava preparada para ter um filho. Então, a moralidade, ela vai ser de acordo com uma conduta geral, sabe? É uma coisa que, como eu posso explicar melhor? Não rege, assim, de um consenso geral, tá? Um consenso geral. O ético rege até por meio de um consenso geral, o ético. Entenderam? Então, vamos lá. Uma quadrilha de bandidos, né? Uma quadrilha de bandidos. Para eles, tá sendo uma coisa que é moral, né? Moral. Então, tipo assim, numa arquitetura
de uma estrutura organizacional de uma comunidade por meio dos bandidos, porque eles têm sim uma hierarquia, né? Eu não sei muito bem, mas tem uma hierarquia de, sei lá, de um aviãozinho, dessa estrutura hierárquica deles. Para eles aquilo dali é um emprego normal, é algo moral. Entendo, para os bandidos é algo moral, mas de acordo com a lei é ético? Opa, não é ético. Conseguiram compreender? Ou eu falei, enrolei demais? Eu acho que vocês estão com dúvidas. Se vocês estiverem com dúvidas, pode depois mandar um e-mail que antes de dar o próximo vídeo eu já entro nessa questão e saco todas as dúvidas. Me mande e-mail e me perturbem. Então essa, gente, mais ou menos é a diferença entre ética e moral. E é o nosso primeiro tópico. E para esquentar isso aí, para ver se vocês entenderam bem essa questão de ética e moral, vocês podem fazer as questões 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 21, 25 e 27. Faço questão por questão. Dúvidas? Quem tiver dúvida na ela, de acordo com algumas questões, não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo entender, manda e-mail que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Vou tentar, porque a vida é corrida, mas eu vou responder. E a gente abre uma outra aula, porque a gente tem que correr também, porque já está chegando, né, a prova. A gente abre uma outra aula nessa dúvida em alguma dessas questões, tá? Eu vi que o gabarito está errado. Pô, mas se você viu que o gabarito está errado e você tem como consultar, você tem certeza que aquilo, nem precisa me falar, não. Eu confio em você. Agora, se você viu que não é porque o gabarito esteja errado que você não está entendendo, aí pode me consultar, que eu te apoio aí. E vamos lá, vamos ver o que a gente pode estar fazendo aí, tá? Então, façam essas questões. Pega essa aula. Se vocês entenderem, assistam novamente. Se não entenderem, me mandem um e-mail. Só não fiquem com a dúvida, porque a dúvida acaba com o ser, tá? Tá? Vamos lá. Agora a gente vai entrar aí em princípios constitucionais de natureza ética. Então vamos lá, gente. A gente vai começar com o nosso primeiro princípio. É o princípio da moralidade, tá? Vamos discutir um pouquinho sobre o princípio da moralidade. Esse livro é do Paludo, muito bom. Melhor livro de administração pública que vocês podem achar é do Paludo, tá? Administração pública para concursos. Muito bom. Quem quiser também tá tentando outros concursos, procure esse livro, é excelente. Então vamos lá. Princípio da moralidade. O princípio da moralidade exige do servidor público o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá de decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e desonesto, tá? Então, o princípio da moralidade, ele vai estar vinculado, estritamente ligado à conduta ética do meu servidor, tá? O servidor tem que ser moral. Viu como a ética e a moral estão também ligadas? A moral, ela pode ser considerada um dos pontos básicos da ética, tá? Então vamos lá. O princípio da moralidade exige do servidor público o elemento, fala comigo, que é ético de sua conduta. Então o princípio da moralidade está ligado ao quê? Fala o que ele está ligado, que eu quero ouvir. A conduta ética do servidor. Ok? Não difere muito da probidade. A probidade também está ligada a essa conduta ética, que a gente vai ver aqui abaixo. Ó. Conforme esse princípio, é dever de todo o administrador público a honestidade e fidelidade com o Estado, com a população no desempenho de suas funções. Né? E, quer dizer, ele também está ligado com essa questão de honestidade e fidelidade. Mais uma vez o avião passando, mas tudo bem. Só que a gente não vê isso, né, gente? Vamos ver no dia a dia a gente vê isso. A gente não vê isso, né? Não estou dizendo do administrador público em si. O funcionário público, ele estudou, ele se dedicou. Então, realmente, a grande maioria vai trabalhar com honestidade e com uma fidelidade ali no seu trabalho. Mas nossos políticos não têm essa visão toda, né, de honestidade. Nós estamos numa era aí de desonestidade. Mas vamos deixar pra lá, senão a gente fica frustrado, né? Gente, e princípio da impessoalidade.
Em obediência a esse princípio, o agente público, ao praticar o ato, deve ser imparcial, buscar somente o fim público pretendido pela lei, sem privilégio ou discriminação de qualquer natureza. Ser impessoal com todos, com você e com todos. Você não pode beneficiar ninguém, nem você, nem, como eu falei, nem o papai, nem a mamãe, nem amiguinho, ninguém. Você tem que ser impessoal. Então, princípio da impessoalidade. Buscar somente o fim público pretendido por lei. Princípio da publicidade. Pessoal, o princípio da publicidade ele vai consagrar o dever administrativo de manter transparência em seus comportamentos. A finalidade da publicação é dar conhecimento dos atos e ações ao público em geral e iniciar a produção de seus efeitos. Lembrando que todo poder emana ao povo. Né? O povo tem o poder de tudo teoricamente. Né? Então, gente, tudo tem que ser transparente. O povo tem que ter conhecimento. Então, quando você trabalha com orçamentos públicos, você tem que demonstrar o que você está gastando, tem que demonstrar o que está entrando, o que está saindo. Você tem um portal, no governo federal tem um site chamado Portal Transparência, né? Inclusive você dá para ver tudo, inclusive até salários dos servidores. É essa publicidade que preza a lei que tem esse portal de transparência. Então tudo tem que ser transparente, tudo tem que ser público, isso é um direito seu. Você tem direito de chegar lá e pedir, ó, quero ver isso, isso e isso, eu quero ver isso, isso, aquilo. Você tem direito, tem esse direito. Então, o princípio da publicidade tem que ser público, transparente, ok? Lembrando, tem atos que não tem como eu agir com a publicidade. Se exigir sigilo, até o momento que exigir esse sigilo, eu não vou poder tornar público. Entendeu? Você vai trabalhar na BIM, agência de inteligência, você não vai tornar algo que você queira fazer público, porque é algo de inteligência, é algo que você não pode tornar público, entendeu? As estratégias, mas depois você vai tornar público aquilo, ok? O princípio da motivação. Esse princípio ele é um pouco diferente, porque muitas pessoas não conhecem a fundo, né? Quem não estuda muito direito administrativo a fundo, conhece só os mais básicos, que são os princípios que estão ali mais ligados à licitação e tudo mais. E o princípio da motivação não encontra muito, então cuidado, pode cair. Lembrando, gente, essa banca é uma banca misteriosa, né? Por quê? Porque o único concurso que ela ia fazer, acho que da Silva Jardim, tinha um outro concurso que ela ia fazer, e os concursos foram cancelando, assim, né? Foram cancelados, assim, suspensos. Então, a gente não tem uma base de saber, poxa, esse é o estilo da banca, que nem uma SESP, que nem uma Gran Rio. A gente não sabe o estilo dessa banca. Então o estilo dela pode ser qualquer um. Ela pode ser uma banca que coloca questões fáceis, pode ser uma banca que coloca questões difíceis, pode ser uma banca que coloca questões imensas, pode ser uma banca que seja mais objetiva, mais direta, mais assim, com suplan. A gente não sabe o estilo da banca. Ela fala que é ligada a Mackenzie. A Mackenzie já processou a banca por usar o nome dela. Então a gente não sabe mais ou menos como formar. Então a gente tem que estudar todos os estilos de questões, tá? Não especificamente. O princípio da motivação é o princípio que vai determinar que a autoridade administrativa deve apresentar as razões que levaram a tomar uma decisão. Então, eu não vou tomar uma decisão X, ou vou tomar uma decisão Y à toa. Eu tenho que ter um motivo para ter tomado aquela decisão. Eu tenho que ter uma razão para ter tomado aquela decisão. Eu não vou entrar num processo administrativo contra um funcionário à toa. Tem que ter um motivo, tem que ter uma razão para começar para ser aprovado um processo administrativo disciplinar contra um funcionário. Então, o princípio da motivação tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, tá? Os atos administrativos precisam ser motivados, levando as razões de direitos que levaram a administração a proceder daquele modo, ok? Então, recapitulando, princípio da moralidade exige do servidor público o elemento ético de sua conduta. Então, princípio da moralidade está relacionado ao quê? A conduta. Fala comigo que eu quero ver. Fala. Ética do servidor. Princípio da probidade, honestidade e
Fidelidade com o Estado. Puxa, tá ficando bem afiado isso aí, tá bem bonito. Princípio da impessoalidade. Fala. Tem que ser impessoal com todos. Papai, mamãe, titia. Princípio da motivação. A autoridade administrativa deve apresentar razões que a levaram a tomar uma decisão. Tem que ter um motivo. Cara, tá lindo. Vamos fazer essas questões aí. Eu não vou fazer com vocês agora porque me dá vontade, sabe? De chegar assim e ficar, vamos fazer junto? Mas não posso, gente. Porque é meio sacanagem com quem adquiriu o pacote. Então, ó. Questão 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 26, 29 e 30. Teve dúvidas? Fala comigo, ó. O material é esse aqui, ó. Deixa eu dar só um marketingzinho aqui, ó. Tá vendo? Aí vai aqui e conhecimento específico não é ética, né? Fiz errado. Aí. Gente, vai aqui, ó, e ó. Só praticando, ó. Só vai fazendo até amanhã, tá? E depois, se tiver algum tipo de dúvida, voltando, teve dúvida? Fala comigo. Gente, essas primeiras meia hora aí foi só pra gente se conhecer, foi o início da aula e tudo mais, tá? Então essa aula 1, parte 1. Eu tô tentando fazer as aulas em meia hora, em 30 minutos, assim, porque ficavam muito longas. As últimas aulas foram aulas de 1 hora, 2 horas, ficavam muito longas. Então eu vou fazer o seguinte, essa é a aula 1, parte 1, tá? Eu vou lançar hoje, específico que quero lançar hoje, a aula 1, parte 1 de ética e a aula 1, parte 1 de conhecimentos específicos, tá? Durante até o final da semana, a gente vai terminando as aulas. Então essa é a aula 1, parte 1. Vocês podem estar dando uma analisada aí. E logo depois nós vamos entrar nos crimes contra a fé pública, que vai ser na aula 2. Aula 1, parte 2, tá? Aula 1, parte 2, crimes contra a fé pública. Então, até lá, gente. Enquanto isso, enquanto não sai a aula 1, parte 2, exercício. Vocês têm muito exercício já pra fazer. Ó, eu vou puxar a orelha de vocês aí que não for fazer as questões. Não adianta nada assistir a aula, não adianta nada comprar apostila dessas aí, se vocês não conseguirem fazer exercício, porque vocês vão fixar com exercício. Então, ó, sobre ética moral, vocês têm milhões de exercícios. Sobre princípios constitucionais, vocês também têm esses milhões de exercícios aí. Então, ó, vamos lá, força, foco aí, muita fé e vambora. Vamos que vamos, até a parte 2, aula 1, parte 2, nós estamos de volta. Valeu, abraços, fé, tchau.